Deputado João Willis, depois o Ronaldo e logo em seguida o deputado Bacelar. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todas e todos. Eu quero parabenizar a sociedade civil por articular esse encontro. É muito importante que a juventude negra esteja presente não só na mesa, mas também na audiência, aqui na plateia. Já dizia a letra da canção que paz sem voz não é paz, é medo. Então, é preciso dar voz a essa juventude. Agora, num momento em que também a gente está vivendo muita confusão no plano da comunicação, em que vereadores de um município como Campinas, com 2 milhões de habitantes, e que abriga, o município que abriga uma das mais importantes universidades do mundo, que é a Unicamp, aprova uma moção de repúdio a Simone de Beauvoir por causa de uma questão do Enem. Num momento como esse, em que a questão da interpretação é um problema, a gente precisa tomar muito cuidado com certas interpretações. E ainda que eu concorde com o Paulão, e concordo mesmo, acho que a juventude tem que questionar, é melhor ela questionando sempre do que calada, é sempre importante ter voz, o processo é dialético, então a gente também tem que responder a certos questionamentos. E eu vou dar o meu pequeno palpite nesse questionamento acerca da Comissão de Direitos Humanos, da aparente ou suposta contradição. Os direitos humanos, como a gente entende hoje, eles foram concebidos a partir da Carta da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, porque pouco antes, no período da Segunda Guerra Mundial, 10 milhões de pessoas foram mortas por um empreendimento, pelo empreendimento nazista que matou judeus, sobretudo, homossexuais, comunistas e ciganos. E porque aquele Estado empreendeu essa máquina de morte, as nações decidiram proclamar uma Carta Universal de Proteção e Promoção dos Direitos Humanos, entendidos como direitos inatos a toda pessoa humana. Toda pessoa humana é portadora de um conjunto de direitos. Mas exatamente por saber que nem todas as pessoas são consideradas humanas, é que se promulgou uma carta e que se indicou que as constituições dos diferentes estados assimilassem essa noção de direitos humanos no seu ordenamento legislativo. Então, existir uma comissão de direitos humanos não é contraditória. A afirmação dos direitos humanos é permanente, porque muita gente não é considerada humana ou tem os seus direitos humanos violados justamente porque não tem a sua humanidade contemplada. Se hoje um adolescente negro e pobre pode ser amarrado, atado a um poste e linchado, com o aplauso da maioria da população, é porque um adolescente negro e pobre delinquente não é considerado humano. Então é fundamental que haja, nessa casa, um espaço político e legislativo de afirmação dos direitos humanos de todos e todas. E é importante que essa comissão tenha o termo minorias, porque o termo minorias não corresponde apenas a uma questão numérica. Os negros ou afrodescendentes são maioria numérica, as mulheres são maioria numérica, mas do ponto de vista da representação, do acesso ao poder, do espaço de direitos, eles são minorias. Então, a noção de minoria é essa. É fundamental que a gente entre numa luta política também lançando mão de conhecimento, né, para a gente sair do senso comum também na área, aqui no campo progressista, no campo da afirmação dos direitos. É fundamental isso. Fico feliz, assim, ouvir o Mário. Mário, você é parente do Alfredo Volpi? Eu gostaria. Eu pensei que fosse. Eu já ia pedir teu autógrafo. Importante ouvir o Mário falar sobre os impactos do racismo, né? Sobretudo os impactos negativos do racismo sobre a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável. Né? Está provado que a gente não vai se desenvolver para combater as discriminações. Quer dizer, se não houver combate às discriminações, não haverá desenvolvimento. Essa é a verdade. Então, é importante você trazer isso na sua fala, porque esse país, de fato, nunca fez o luto da escravidão, né, e do racismo decorrente da escravidão de negros, como também não fizemos o luto da ditadura militar, e por isso há tanta prática de tortura nas nossas prisões. E embora hoje haja muitos canalhas, plutocratas, inclusive com representação nessa casa, acusando o Partido dos Trabalhadores e acusando a esquerda de ter dividido o país. Quer dizer, um país que sempre foi dividido, um país que sempre foi desigual, não só do ponto de vista material, mas do ponto de vista da existência. Esse país que sempre foi assim, agora é tratado como um país em que era um paraíso antes da chegada do Partido dos Trabalhadores ao poder. Acho curioso esse tipo de desonestidade intelectual. Mas, voltando à agenda, nós participamos da CPI que investigou o extermínio da juventude negra e pobre. Essa CPI
produzir um relatório que eu acho que todo mundo que está nessa plateia aqui deveria ter acesso a esse relatório, ler em grupo, pegar o relatório, fazer pequenos grupos de trabalho, ler quais foram as diretrizes em termos de legislação e políticas públicas para começar a atuar nos seus municípios, nos seus estados. A gente não pode esquecer que o Brasil é uma federação. Existe um pacto federativo, portanto, as políticas de enfrentamento do racismo e de empoderamento da juventude negra e pobre não vai se dar só no âmbito da União, tem que se dar no âmbito dos estados e dos municípios. Então, é fundamental que se pegue o relatório, os diferentes grupos, as diferentes organizações do movimento negro, sentem, vejam esse relatório e comecem a pensar em estratégias de como atuar nos seus municípios e nos seus estados para implementar essas políticas. É preciso rever a política de drogas, fundamental, porque hoje a guerra às drogas é uma guerra aos pobres e aos negros pobres em especial. Com a desculpa de guerra às drogas, tem se ocupado territórios, matado pessoas, inclusive pessoas que não têm envolvimento direto no tráfico de drogas ilícitas, e nós temos superlotado as nossas prisões. Então, há que se rever urgentemente a política de drogas nesse país. Essa é uma agenda que tem que ser incorporada. Nós temos que reafirmar a legalização do aborto, porque o aborto clandestino, ou seja, a interrupção insegura da gravidez indesejada, é hoje a primeira causa de mortalidade entre mulheres negras e pobres e a quarta entre mulheres em geral. Então, essa questão da legalização da interrupção segura da gravidez indesejada é fundamental nesse empoderamento. É preciso proteger as religiões de matriz africana e os seus adeptos. E, para isso, essa proteção ela não tem que vir só por meio legislativo, é preciso também um aspecto cultural. Há muitos negros e negras hoje nas igrejas evangélicas, né? Quer dizer, as igrejas evangélicas hoje, nas periferias, são tomadas por pessoas negras. É fundamental que essa juventude negra evangélica seja trazida, interpelada, disputada, para que ela mesma defenda a tolerância religiosa e a pluralidade religiosa nesse país. Quer dizer, não cabe só às pessoas que estão nas religiões de matriz africana. Os negros e negras que estão nas igrejas evangélicas precisam ser trazidos, disputados, para que a gente crie esse clima de tolerância e de proteção das religiões de matriz africana. É preciso um investimento maior nas políticas de AIDS. Hoje a AIDS é uma doença que mata pobres. Então, quem tem a juventude que tem morrido em decorrência da AIDS é a juventude pobre e a juventude negra. As campanhas de prevenção à AIDS desapareceram da televisão e muitos adolescentes e jovens têm chegado aos hospitais de referência já doentes por não se saberem infectados pelo HIV. Isso é fundamental. E na questão da educação, aí eu quero dialogar muito com a fala do José Otávio. De fato, nós precisamos, aí, não só no âmbito da União, do que compete à União, mas aos estados e municípios, garantir uma educação de qualidade. E a educação de qualidade, ela, claro, implica não só as questões curriculares, mas as questões espaciais também. Uma escola que se pareça cada vez menos com prisão, em que as pessoas tenham vontade de estar lá e que elas tenham acesso, claro, ao ensino da história da África é fundamental, quer dizer, a gente tem que saber de onde vieram os povos que nos constituíram, que nos legaram coisas tão importantes para a nossa identidade cultural hoje, como, por exemplo, o samba, para citar aí uma manifestação cultural que é de herança africana. Como diz Caetano Veloso, o samba é pai do prazer, mas o samba é filho da dor, é filho da escravidão. É fundamental que a gente saiba isso, a história da África, mas é também fundamental que a gente saiba a Revolução Francesa, os valores que a Revolução Francesa trouxe. Então, não podemos cair nessa falácia de que nós temos que ficar com os bens culturais e os saberes que nós mesmos engendramos sem acesso a outros, porque isso é conservador e isso desempodera a gente. É fundamental que o funk e o hip-hop sejam reconhecidos como manifestações culturais, é fundamental, mas é importante também que a juventude negra e pobre tenha acesso à literatura, aos clássicos da literatura, tenha acesso à chamada música erudita, ou seja, para uma frase de Gilberto Gil, que foi ministro da Cultura, negro, ele disse numa letra de uma música: o povo sabe o que quer, mas o povo quer o que não sabe. Então, a juventude negra e pobre também tem que lutar por ter acesso àquilo que eles não sabem, que querem ainda, mas que têm o direito. Ou seja, a chamada cultura de elite, que sempre foi apropriada por um grupo nesse país e que sempre serviu de empoderamento e de acesso ao poder. Então, nós temos que ter acesso às duas coisas. E, por fim, reiterar, mais uma vez, nós somos uma federação. O alvo das críticas da representação não deve se concentrar apenas nessa casa. Lembre-se que há câmaras de vereadores muito próximos de vocês, eleitos pela população das quais vocês fazem parte, da qual vocês fazem parte. E há, por exemplo, assembleias legislativas nos seus estados. Vocês também têm que ocupar, vocês também têm que pressionar esses espaços de representação política. É isso. Muito obrigado.